Ó, é um absurdo o quanto as pessoas desconhecem perspectivas, estilos, quais as principais diferenças, né, entre as modalidades operacionais aí do renda variável, né. E hoje eu consigo perceber que existe diferença entre as duas, né, e existe também um casamento de um perfil para a minha pessoa. Porque às vezes eu Perfeito. não tenho tempo, às vezes eu não tenho grana, às vezes eu quero poupar devagarzinho. E aí a ideia é falar, explicar para o pessoal aí o que é o day trade, o que é o swing trade, quais são as suas principais diferenças e o que dá para usar num ou usar no outro. E se tem coisas que não dá para usar. O que vocês acham? Quem aqui começou pelo swing trade? Eu já vim pro pau direto no day trade. Bom, Eu não. Eu já caí no scalp. Na Já. malha fina. O é, meu já foi. eu comecei pelo swing trade. E como foi Come- isso, Túlio? Comecei bem pequeno, né? Porque naquela época ainda não se falava muito em você poder comprar ações no fracionado. Era tudo lote. E aí eu falei, meu, para eu comprar um lote de 100 ações, não dá, porque eu não tinha dinheiro para comprar 100 ações. Né? O lote padrão, né? O lote O mínimo padrão, negociável. o mínimo negociável. E eu falei, como que eu vou fazer para comprar essas ações? E aí, estudando, tinha duas formas. Ou eu juntava uma grana e comprava o lote cheio, ou eu compraria no fracionado. E tinha uma terceira forma também, que era através de fundos de investimento. Que você coloca o seu dinheiro no fundo de investimento e o fundo de investimento faz a gestão e divide seu dinheiro lá em várias ações, né? E aí eu falei assim, então eu posso comprar no fracionado. E o que eu fazia? Por exemplo, tem ações de boas empresas que custam em média R$ 10. Então eu comprava 10 ações, né? Dava R$ 100. E aí quando subia um pouco, eu fechava 8 e ficava com duas. Se continuasse subindo, beleza. E o dinheiro que eu fechava, eu ia em outra ação. E fazia a Começou mesma meio coisa. que montar uma carteirinha. Montava uma carteirinha pequena, entendeu? E só que aquelas duas ações que ficou, o meu médio estava muito para baixo, entendeu? Quanto tempo atrás isso, Túlio? Ah, fazem 10 anos. 10 anos atrás, o Túlio já pensou em ser diferente e vir por renda variável e investir. Sabe, ouvindo essa história sua, né? Olha como que é perspectiva, né? Eu começo a minha vida com um cara que fazia swing trade. Era um coronel. Só que ele, na hora que ele passou para mim, ele falou assim: olha, você tem a possibilidade de comprar hoje, vender hoje e ganhar dinheiro. Então o que me fez vir para a bolsa foi essa possibilidade de não ter patrão, de não ter chefe e eu fazer as minhas próprias escolhas e tal. E naquela época, assim, ele entrava, até se desse dinheiro no dia, ele fazia day trade. E se desse prejuízo, ele carregava a posição. No meu começo, eu mesmo sendo day trader, um cara que tinha perspectiva de comprar e vender durante o dia, quando dava errado eu adotei essa postura. Moral da história, eu sempre que ganhei no começo, eu ganhava no swing trade, perdão, no day trade. Então meu day trade eu pagava imposto e tudo que eu perdia era no swing trade. E eu meio que não entendia isso, né? E aí até tomei ferro no imposto de renda por causa disso. Hoje eu consigo ver, e aí eu quero até falar para vocês. Às vezes você tem uma compra de 5 minutos e você tem a perspectiva de fazer um day trade, mas a posição daquele gráfico, daquela ação, do ativo que você está negociando num gráfico semanal, num gráfico diário, num 60 minutos, é uma posição de um movimento terminal, já está chegando muito próximo do alvo e não valeria o risco de dormir comprado. Então, a pessoa saber ler o tempo gráfico, né? É muito importante. Com certeza. Justamente por isso. Principalmente por isso. Porque às vezes você tem uma compra, uma venda de um determinado ativo no intraday, ela pode funcionar ou não, mas para uma posição de swing trade, que é uma operação que vai durar mais do que um dia, né, normalmente para o pessoal entender, os swing trade são operações curtas, que duram em média de 3 a 7 dias. Isso. Né? E o position trade de 3 semanas a 3 meses, porque você está carregando enquanto o ativo estiver entendendo. Então, a principal diferença é o seguinte: o day trade ele compra e vende no mesmo dia. E o swing trade ele tem uma perspectiva de uma semana, 2 no máximo, e o position ele está carregando aquela ação enquanto ela estiver em tendência de alta, pode durar meses.
naquilo ali. Então, Igor, você entrava para fazer uma operação day trade e você carregava ela em determinada situação, é isso? No começo eu fiz, mas principalmente quando eu ia perder. Por não aceitar perder, aí vamos voltar tudo ao que a gente já sabe, mas assim, a moral da história é que eu me ferrava muito no swing trade por isso. Teve uma ocasião que eu comprei Duratex, Dura 4 a R$24,24, era uma entrada de day trade. Aí eu falei, não, cara, eu vou manter, que não sei o quê, porque eu não vou aceitar perder. Aí, de repente, ela caiu para R$12. E ela ficou bem no topo. Então, no gráfico diário, eu comprei uma posição muito ruim. Eu não tinha um gerenciamento de risco que sustentasse aquela minha decisão. Era muito risco para pouco alvo. Aí ela veio a 12, ficou 1 mês, 2, 3 longe do meu preço. Quando ela chegou ali próximo do 24, 23 anos quebradinho, eu larguei. Ufa, graças a Deus que eu perdi. Só que aí o que ela fez? Ela rompeu o topo e começou a andar. Ela foi para R$60. Então, assim, um despreparo total por não entender até o que eu queria e o que o gráfico sugeria naquele momento. Então, talvez se eu tivesse uma perspectiva de médio prazo, eu nunca compraria Duratex naquele 24,24. Talvez teria comprado muito melhor e teria, quando ela rompe o topo, observado a tendência e aí eu tentaria seguir com aquilo. Como eu não sabia diferenciar, não sabia olhar os tempos gráficos e entender se ali era uma região que eu poderia ficar comprado ou teria que sair, eu acabei me lascando por muito tempo. Então hoje, isso aí na época que eu comecei, eu tinha nome sujo, então eu operei até na conta da minha mãe, do meu pai, né? Então assim, meu pai tem um déficit de imposto de renda para pagar no swing trade muito grande. Tipo, ele tem coisas a compensar. E no day trade ele teve que pagar muito, então não deu nem para compensar imposto. É engraçado isso. O pessoal fala assim, né? Eu comecei ali quando eu tinha os meus 18 anos, eu era um fudido, cara. Assim, então, o meu carro eu comprei, aí comprei um carro de maneira errada, num valor errado, eu não tinha sala para bancar, aí o carro começou a dar, era um tipo, cara. Ele começou a dar problema na caixa de injeção ali, na injeção eletrônica, som da lambda, módulo de injeção. Cara, eu fali tentando arrumar o carro e as prestações atrasadas, eu busquei apreensão, foi aí que eu surgi meu nome. Então, assim, por imaturidade.